A civilização asteca, um farol de conhecimento e poder na América pré-colombiana, envolveu suas origens em mitos e lendas. Os astecas, ou mexicas, como se chamavam, acreditavam ter vindo de um lugar mítico chamado Aztlán, que significa lugar das garças, ou lugar da brancura. Essa lendária terra natal era considerada um paraíso insular, em algum lugar ao norte do Vale do México. Segundo suas crenças, o povo mexica foi guiado para fora de Aztlán por seu deus protetor, Huitzilopochtli, o deus beija-flor da guerra e do sol. Por gerações, os mexicas vagaram seguindo as vontades de Huitzilopochtli, buscando a terra prometida onde estabeleceriam seu império. Sua jornada foi cheia de perrengues e conflitos, o que os obrigou a se tornarem guerreiros e estrategistas habilidosos. A lenda de Aztlán uniu o povo mexica, dando a eles um senso de identidade e destino comum. Ela alimentou sua ambição e justificou sua ascensão ao poder, transformando-os de uma tribo nômade nos governantes de um império poderoso. A busca por Aztlán não era só uma viagem física, mas também uma busca espiritual para os mexicas. Representou sua busca constante por conhecimento, poder e a bênção dos deuses. A lenda reforçava sua fé inabalável em Huitzilopochtli e sua missão de cumprir o destino que os deuses lhes deram. O mito de Aztlán, passado de geração em geração, se enraizou na sociedade asteca, moldando sua visão de mundo e suas ações. Serviu como um lembrete poderoso de suas origens, suas lutas e sua vitória final ao estabelecer seu império no coração da Mesoamérica. A história de Aztlán, mesmo envolta em mitologia, provavelmente guarda pistas sobre as origens reais dos astecas. Os estudiosos acreditam que os mexicas, junto com outros grupos de língua náhuatl, migraram para o sul do que hoje é o norte do México ou o sudoeste dos Estados Unidos. Essas migrações, causadas por vários fatores, como mudanças climáticas ou brigas entre tribos, levaram-nos ao Vale do México, onde finalmente se estabeleceram. A lenda de Aztlán, portanto, pode ser uma versão romantizada de sua migração histórica, com elementos míticos para criar uma história de origem poderosa. A peregrinação dos mexicas finalmente terminou no século XIV, quando chegaram ao Vale do México, uma bacia fértil, cheia de lagos e lar de várias cidades-estado rivais. Segundo a lenda, Huitzilopochtli apareceu para os sacerdotes mexicas, dessa vez como uma águia em cima de um cacto, comendo uma cobra. Esse sinal divino, visto em uma pequena ilha no meio do lago Texcoco, marcou o lugar onde eles deveriam construir sua capital, Tenochtitlán. Era o ano de 1325, o início do Império Azteca. A imagem da águia, do cacto e da cobra tinha um significado profundo para os mexicas. A águia, voando alto, representava o deus Sol Huitzilopochtli e os céus. O cacto, fincado na terra, simbolizava o mundo terreno, enquanto a cobra representava as águas da vida lá embaixo. A imagem completa representava a união desses três reinos, significando que Tenochtitlán seria um lugar de poder, fartura e ligação com os deuses. Os mexicas, embora inicialmente súditos da poderosa cidade-estado tepaneca de Azcapotzalco, logo se tornaram uma força importante. Eles usaram suas habilidades de guerra e suas alianças estratégicas para ganhar influência e território. Tenochtitlán, construída na Ilha Pantanosa, cresceu rapidamente, virando um centro comercial. Os mexicas, com sua fé inabalável em seu destino e sua devoção a Huitzilopochtli, transformaram seu antigo assentamento humilde no coração de um império poderoso. A fundação de Tenochtitlán mudou a história da Mesoamérica, levou à ascensão do Império Azteca, que, no seu auge, cobria boa parte do México Central e do Sul que conhecemos hoje. Os astecas, movidos por sua ambição e guiados por suas crenças, criaram uma civilização complexa e sofisticada, que deixou uma marca profunda na cultura, arte e arquitetura da região. A história da fundação de Tenochtitlán
mostra o poder da fé e a capacidade da ambição humana de mudar o destino. Capítulo 3. O enigma dos deuses. A civilização asteca era profundamente religiosa, com um panteão riquíssimo de deuses e práticas complexas. Suas divindades não eram só personagens de mitos, mas forças vivas que influenciavam todos os aspectos da vida diária e o destino do império. Imagine um orixá da cultura iorubá, só que no estilo asteca. No centro das crenças astecas estava Huitzilopochtli, o deus do sol e protetor de Tenochtitlan. Como deus da guerra, ele exigia oferendas regulares de corações humanos para manter sua jornada pelo céu e garantir que o mundo continuasse existindo. Isso levou à prática asteca de sacrifícios humanos, um ritual que deixou historiadores de cabelo em pé por séculos, tipo a gente vendo o preço da gasolina subir. Outra divindade importante era Quetzalcoatl, a serpente emplumada. Ele era o deus do vento, do ar e do conhecimento, adorado por sua sabedoria e bondade. Diz a lenda que Quetzalcoatl governou uma era de ouro de prosperidade e sabedoria, e que sua volta traria uma nova era de paz e harmonia, uma espécie de sebastianismo asteca. Tlaloc, o deus da chuva, tinha muito poder sobre a agricultura e a fertilidade. Os astecas acreditavam que Tlaloc morava nas montanhas, onde guardava a chuva em potes enormes. Para agradá-lo e garantir boas colheitas, faziam cerimônias elaboradas e ofereciam sacrifícios, incluindo corações de crianças, cuja pureza, acreditavam, agradava ao Deus. Quase como rezar para São Pedro para não chover no fim de semana. Os astecas também adoravam Coatlicue, a deusa da terra, que era criadora e destruidora. Ela representava a dualidade da vida e da morte, nutrindo as plantações e a vida, mas também representando a inevitável decadência e a volta para a terra. Sua imagem, muitas vezes com uma saia de cobras e um colar de corações humanos, é inspiradora e apavorante ao mesmo tempo, tipo encarar o trânsito de São Paulo na hora do rush. Essas divindades e seus rituais eram mais do que práticas religiosas. Eram parte essencial da visão de mundo asteca. Acreditava-se que os deuses criaram o mundo através de seus sacrifícios, e os astecas, por sua vez, tinham que oferecer seus próprios sacrifícios para manter o equilíbrio e a ordem do universo. Uma espécie de toma lá, dá cá com o universo. O enigma dos deuses astecas não está só em sua mitologia complexa, mas também na profunda influência que tiveram na sociedade e na política da civilização. Os sacerdotes tinham muito poder, interpretando a vontade dos deuses e ditando os rituais que guiavam a vida asteca. Esses líderes religiosos foram fundamentais para legitimar o poder dos governantes e manter o império unido. Eram os influencers da época. Ao mergulharmos nos mistérios dos deuses astecas, descobrimos uma civilização devota e profundamente filosófica. Seus deuses não eram seres distantes, mas participantes ativos no drama cósmico, influenciando o destino dos astecas e de seu império. No próximo capítulo, vamos explorar a vida cotidiana dos astecas, de suas maravilhas arquitetônicas até suas práticas culturais vibrantes. Venham com a gente continuar nossa jornada pelo mundo fascinante da civilização asteca. Fiquem ligados para o capítulo 4, A Vida em Tenochtitlan. Capítulo 4, A Queda do Império. No auge, o Império Azteca parecia imbatível. Mas, como acontece com muitos times campeões, ou impérios, a queda foi rápida e devastadora. Vamos entender o que aconteceu e levou ao fim dessa era poderosa. Tudo começou com a chegada dos conquistadores espanhóis, liderados por Hernán Cortés, em 1519. No começo, os astecas, comandados pelo imperador Montezuma II, imagine ele como o técnico do time, receberam os espanhóis de braços abertos, achando que Cortés podia ser Quetzalcoatl, tipo o Pelé voltando para jogar. Uma baita confusão, que acabou sendo fatal. Só que os espanhóis tinham outros planos.
sedentos por ouro e terras, tipo a gente por um pastel na feira, eles se juntaram com outros povos indígenas rivais dos astecas, como os tlaxcaltecas. Esses aliados deram força militar e conhecimento estratégico, tipo um olheiro que sabe todos os dribles do adversário. Imagine uma sociedade tipo aquela dos mamonas assassinas, onde um erro de cálculo pode levar à falência. Com a desconfiança crescendo, a relação entre os astecas e os espanhóis azedou rapidinho, tipo café requentado. Em 1520, estourou uma revolta em Tenochtitlan, com os espanhóis dentro da cidade. Montezuma II foi capturado e morreu em circunstâncias misteriosas. Isso marcou o início de um conflito sangrento que terminou com a queda do império. O cerco de Tenochtitlan foi brutal. Debilitada por doenças trazidas pelos europeus, como a varíola, que pegou geral, tipo uma gripe que derruba todo mundo, a cidade resistiu bravamente, mas acabou sendo invadida pelos espanhóis e seus aliados em 1521. A destruição foi total, e o reinado asteca chegou ao fim. Um exemplo trágico de como problemas internos e externos podem acabar até com a estrutura mais sólida, tipo um prédio que cai por causa de rachaduras e um terremoto. A queda do Império Azteca não foi só a destruição de uma cidade, mas o fim de uma civilização rica, vibrante e com uma espiritualidade profunda. A cultura, as tradições, as crenças que tinham sustentado o império por séculos foram interrompidas. Mas a história dos astecas não terminou aí. Os sobreviventes continuaram passando seus costumes e conhecimentos, deixando um legado que a gente ainda sente hoje. Ao pensarmos na queda do Império Azteca, lembramos da fragilidade das grandes civilizações e da complexidade das coisas que fazem a história. A história dos astecas é uma história de grandeza e tragédia, de resiliência e transformação. Valeu por acompanharem essa jornada pela história asteca. Se curtiram o vídeo, deixem o like, compartilhem com a galera e se inscrevam no canal para mais viagens históricas. Até a próxima! Fiquem ligados que tem muito mais fatos curiosos vindo por aí.